Boa noite, torcedor afeano. Falamos diretamente de Nova Lima, Minas Gerais, onde a Ferroviária estreou com vitória no Campeonato Brasileiro Feminino por 4-2. E daremos agora início às coletivas de imprensa. Começando com a técnica Jéssica de Lima. Boa noite, Jéssica. A primeira pergunta do Diego Coche, dos Campeões da Bola. Jéssica, boa noite. Parabéns pela vitória. O que você gostou e o que não gostou da Ferroviária na partida de hoje? E gostaria que você comentasse sua partida da Milena, que mudou a história do jogo. Boa noite. O que eu gostei foi que quando estávamos conectadas, sobretudo ofensivamente, nosso time foi muito perigoso, a gente conseguiu ter muito volume ofensivo, chegamos muitas vezes no gol. Acho que isso foi um ponto positivo, a nossa saída também trabalhou muito bem. O que eu não gostei muito foi algumas situações defensivas nossas que tínhamos trabalhado durante a semana e precisamos reajustar novamente, porque infelizmente a gente acabou tomando 2 gols com situações que até tínhamos previsto em pré-eleição. Agora é ajustar para que não ocorra novamente. Pergunta agora do Ian, do blog Camisa 8. Boa noite, Jéssica. Parabéns pela grande virada. O que você falou para as atletas para inspirar na virada por 4-2? Olha, de fato a gente acabou tomando 2 gols praticamente de situações no modo da gente enxergar de vinda de erros nossos, assim, muito grotescos na minha opinião. Erros até infantis, de situações que havíamos pontuado. É uma equipe que gosta do jogo aéreo, é uma equipe que gosta da disputa, e quanto menos a gente se colocasse nessa situação, para nós seriam mesmo melhores. Eu simplesmente pontuei para ela, se a gente jogasse nosso futebol e fôssemos melhores defensivamente, a gente viraria placar. Porque o nosso time estava melhor na partida. E isso elas entenderam e colocaram em prática, e a gente continuou e conseguimos virar. 2 perguntas agora do Rafael Zocco, portal RCA e Dimensão Grená. Boa noite, Jéssica. Parabéns pela estreia com vitória. A equipe abriu o placar, mas acabou sofrendo com o volume de jogo apresentado pelo Atlético no meio de campo na primeira etapa, principalmente com as substituições feitas pela Lindsay. No segundo tempo, o jogo fluiu pelos lados, com grande partida de Aline Gomes, e a equipe conseguiu o resultado positivo. Como foi essa mudança de postura na volta do intervalo? Olha, a mudança de postura é a gente ter alguns erros, como eu respondi na resposta anterior, na minha opinião, e pontuei isso para elas, que é infantis, assim, são situações assim, infantis, situações muito, muito em que a gente se coloca numa exposição desnecessariamente. Eu acho que a gente acabou tendo alguns erros técnicos também, que propiciavam muita transição defensiva do Atlético, que é uma situação muito forte delas. E aí a gente ficava numa situação de transitar entre ataque e defesa. Acabava não ficando um jogo tão bom, mas a gente pontuou que a gente não pode se colocar numa condição difícil quando é algo que nós controlamos, entendeu? Quando é algo do adversário, a gente tenta reagir, mas quando é algo nosso, não. E acho que foi isso que as meninas entenderam para fazer do segundo tempo algo que, talvez, na minha opinião, poderia ter saído um placar maior. Segunda pergunta do Zocco. A equipe entrou com o uniforme grená e depois com o branco no segundo tempo. Por qual motivo foi esta mudança? Foi um pedido das atletas? Sim, a iluminação aqui no estádio ela não é muito boa, e as meninas falaram que estava confundindo, que estava com dificuldade de enxergar algumas situações, e aí a gente trocou mais por melhorar a visualização. Pergunta da Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino. Boa noite, Jéssica. A partida de hoje mostrou momentos de altos e baixos para ambas as equipes, com a Ferrinha mais eficiente no final. O Atlético Mineiro encontrou sucesso algumas vezes atacando pelos lados do campo. Como você enxergou a postura do sistema defensivo da Ferroviária para lidar com essas investidas? Obrigado. Acho que a nossa competitividade individual ela precisa melhorar. É fato. A gente pontuei para as meninas aqui, não vou expor o que foi, né? Para a gente não dar spoiler aí. Mas pontuei algumas coisas defensivas que a gente poderia melhorar, algumas coisas que eram de questão individual, alguma que era de questões setoriais, né? Então, assim, quando elas entenderam essa situação de melhorar determinadas abordagens, a gente conseguiu
ter mais previsibilidade no que o adversário ia fazer. E aí facilitou e fez com que elas entendessem o quanto determinada situação necessitava de ajuste e de uma melhor pegada mesmo defensiva. Para finalizar a coletiva, a pergunta da Carla Covas, do Dimensão Grená. Boa noite, Jéssica. O lado direito, principalmente no primeiro tempo, se mostrou um problema. O quanto isso preocupa para a sequência do campeonato, já que Fran e Daiane estão no DM? Olha, eu acho que um pouco também a equipe do Atlético ter jogadoras também de muito potencial daquele lado, né? Então a gente também tem que olhar que tem um adversário, e o adversário ele coloca situações que dificultam a gente em alguns momentos. E a gente identificar isso faz parte. Então assim, eu acho que o Atlético tentou e tentou jogar um pouco mais pelo lado esquerdo, no direito nosso. A gente demorou para interpretar algumas coisas no setor. E aí depois até a Karina acabou cansando um pouco, caiu um pouco o rendimento, a gente trocou para facilitar. Mas eu acho que a gente tem meninas muito versáteis, meninas que têm muita experiência de jogar e que pode entrar, e eu posso fazer trocas com jogadoras dentro do campo mesmo, ou trocas eventualmente jogadoras de fora, que a gente consegue manter o nível da equipe. Desta forma, então, a gente encerra a coletiva, agradecendo aos torcedores, aos setores que enviaram as perguntas, e a Jéssica, muito obrigado, boa noite.